Boa noite. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre um tema que eu sei que às vezes é uma dúvida de muitas pessoas, que é em relação às coisas que nos acontecem, mas especialmente relacionado com a nossa família. Desde que nós estamos aqui na Terra, né, desde que a gente sabe de notícias do ser humano aqui nessa Terra, os homens eles sempre tiveram muitas dúvidas, nós sempre tivemos muitas dúvidas. Dúvidas do tipo, quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou depois da morte? Será que existe realmente vida depois da morte? Será que eu já existia antes de nascer aqui? Se eu existia, onde que eu estava? Outra coisa, por que eu nasci aqui? Por que eu nasci na família que eu nasci? Por que eu nasci no Brasil? Por que não num país rico lá da Europa ou por aí? Por que eu nasci no Brasil? Por que eu nasci nessa família? Então são dúvidas, né? Quando a gente observa as coisas acontecendo no mundo, tantas dores, tantas diferenças, tantas desigualdades, desigualdades sociais, desigualdade de oportunidades, pessoas que já nascem comprometidas no campo da saúde física, então já nascem com deficiências físicas, com deficiências mentais. Por que Deus permite que uns nasçam dessa forma, outros nascem saudáveis, aparentemente tendo tudo que precisa? Então são essas dúvidas existenciais que a humanidade sempre teve. E durante muitos e muitos e muitos séculos, Deus vem mandando espíritos missionários para trazerem ensinamentos para nós. Vários desses missionários vieram lá na antiguidade, né, começando lá com Sócrates, que foi um grande filósofo. Imaginem, né? Depois de tanto tempo, Sócrates ainda hoje é lembrado, é reverenciado. Nós tivemos tantos outros, Buda, nós tivemos Lao Tse, nós tivemos muitos. Mas nós tivemos aqueles que foram marcos decisivos para nós na humanidade, que nós chamamos de as 3 revelações da humanidade. Então a primeira delas veio com Moisés, quando ele deixa para nós os 10 mandamentos. Nós sabemos que Moisés ele teve um papel muito importante, ele foi um homem de leis daquela época, ele foi um líder daquele povo, então ele disciplinava a vida aqui na terra, ele era um legislador, mas ele também foi aquele que foi o intermédio, né, por meio dele que Deus nos manda os 10 mandamentos. E aquela era a lei do povo hebreu. Só que havia uma promessa, porque aquele era um povo, né, vamos lembrar que foi o primeiro povo monoteísta. Naquela época, o normal é que as sociedades fossem politeístas, acreditavam em vários deuses. O povo de Moisés foi o primeiro povo a acreditar na existência do Deus único. E então eles tinham muitos profetas. E esses profetas, eles profetizavam coisas para o futuro. E uma das profecias falava da vinda de um Messias, que seria aquele que viria para libertar o povo. E eles imaginavam, né, naquela situação em que eles viviam, que eram dominados pelo Império Romano, eles imaginavam naquela época que esse Messias seria o Salvador, mas seria aquele guerreiro que viria para constituir um exército, para expulsar os romanos, para que eles pudessem ter a soberania de novo sobre a sua terra. E é que chega um menino, filho de um carpinteiro, de uma mulher simples, e esse é o Messias que eles esperavam. E Jesus, né, que veio trazer para a gente, então, essa segunda grande revelação de Deus para a humanidade, a primeira com Moisés, a segunda com Jesus. Jesus ele veio falar para nós que daqueles mandamentos que Moisés ensinou, ele não tinha vindo para abolir a lei, ele tinha vindo antes para dar-lhe cumprimento. Mas ele fala que poderia reduzir os 10 em 2 mandamentos. Vocês se lembram? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é o que a gente chama de um mandamento maior que ele nos deixou. Então Jesus, naturalmente, não foi compreendido. Exatamente porque não era aquele Messias que ele estava esperando. Um Messias que falava para oferecer outra face, quando alguém lhe agredisse,
para entregar a túnica, para caminhar 1000 passos. Então, não era o perfil de Messias que eles estavam esperando. Então, eles não reconheceram. Mas Jesus, antes de partir, ele prometeu que ele voltaria ao Pai, mas que ele nos enviaria um outro Consolador. E que esse viria para ficar conosco por todos os tempos. E viria para levantar o véu sobre tudo aquilo que ele havia dito e muito mais. E hoje nós enxergamos, nós entendemos ser a doutrina espírita ou o espiritismo esse Consolador que Jesus nos prometeu. Porque ele cumpre com todas as características do que Jesus nos anunciou. E esse Consolador que chegou para nós no dia 18 de abril de 1857, quando foi lançada a primeira edição de O Livro dos Espíritos, a partir dali, oficialmente surge o Espiritismo. Ele vem então trazer para nós a terceira grande revelação de Deus para a humanidade. E também o Espiritismo diz: nós não viemos contradizer Moisés e nem Jesus. Nós viemos antes levantar o véu sobre aquilo que eles já tinham dito, mas que nós não tínhamos entendido. Então o Espiritismo, ele é esse consolador, essa doutrina, que trouxe as respostas para aquelas nossas indagações. Quem somos nós? Somos espíritos, filhos de Deus, criados por Deus, todos da mesma forma, simples, ignorantes, mas destinados à perfeição. Deus nos deu livre-arbítrio para que nós tivéssemos o mérito das nossas escolhas, e Ele sabe que um dia todos nós seremos espíritos perfeitos como a Jesus, espírito puro. E o Espiritismo, ele vem nos mostrando também que Deus, que é aquele Pai de amor e bondade que Jesus nos apresentou, esse Pai, ele nos dá tantas oportunidades quantas forem necessárias para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. E aí nós temos a reencarnação, que é a única forma de nós realmente enxergarmos a justiça divina, é se nós entendermos a reencarnação. Porque senão, como é que nós explicaríamos essas desigualdades que nós vemos? Eu tenho um sobrinho que nasceu com síndrome de Down. A minha irmã, na época, tinha 20 anos, primeiro filho dela. Não é o perfil. Normalmente, as mulheres com mais idade é que têm uma propensão maior para ter filhos com síndrome de Down. O caso dela foi o primeiro filho com 20 anos. Então, pergunta-se por quê? Por que que ele veio com a síndrome de Down? Por que nessa família? E tantos outros casos que a gente vê por aí. E aí a doutrina espírita nos ensina que nada é por acaso. Que nós estamos aqui com um propósito que é o quê? Nos melhorarmos. Se nós buscarmos lá o Livro dos Espíritos, lá na questão 132, os espíritos perguntaram assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E ele diz assim: com o fim de fazê-los chegar à perfeição, torná-los perfeitos, para uns é expiação, para outros missão. Isso já explica muita coisa. Porque se nós formos buscar o significado dessa palavra expiação, nós vamos descobrir que, na verdade, é nós vivermos na carne, vivermos aqui situações que nós causamos no passado a outras pessoas. Não exatamente as mesmas, mas da mesma natureza. Então, se eu, por exemplo, numa outra existência, eu vim num corpo masculino e eu era muito violento, tirano, eu não respeitava as mulheres, não é? Pelo contrário, eu escravizava, eu transformava, não é, em objeto sexual. O que quer que eu tenha feito? Numa outra oportunidade, Deus pode me mandar num corpo feminino para que eu possa viver a experiência de ser uma mulher. E para que eu possa sentir na pele esse preconceito, essa postura que alguns do sexo masculino têm em relação ao sexo feminino. Então são coisas assim. Deus nos coloca aqui para a gente aprender a lição. Só que às vezes, para a gente aprender a lição, é preciso doer um pouquinho. Porque a dor, nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem que começa assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, a prece de Cáritas, né?
Por que a dor é uma bênção? Ela é uma bênção quando ela nos ensina alguma lição. Porque se nós passarmos por uma dificuldade e nós nos revoltarmos, nós nos rebelarmos, nós não aprendemos. Então a dor não teve serventia para nós. Se a dor chega e nós entendemos que ela não veio por acaso, porque nós estamos submetidos a uma lei que é de causa e efeito, ou seja, todo efeito provém de uma causa. Se essa causa não está agora nessa existência, se eu não consigo entender, por que eu estou passando pelo que eu estou passando, porque eu não fiz nada de ruim para ninguém, então essa causa está no passado, em outras existências. Se eu pego o meu sobrinho que nasceu com síndrome de Down, a causa não está nessa existência, está no passado. E por que ele veio para essa família? Porque essa família era aquela que ele precisava para conseguir aprender, vencer a sua expiação aqui. E também pode ser a mesma oportunidade da própria família, da mãe, da tia, que é o meu caso, de todos que estão com ele como cuidadores. Então, nada é por acaso. Isso, então, nos traz a seguinte conclusão. A nossa família, por que será que nós nascemos nessa família? Nós vamos, a partir daí, entender que não é por acaso. Se nós estamos na família que estamos, é porque tem um propósito de nos ensinar alguma coisa. Nós temos que ficar atentos e pensando, o que eu preciso aprender com essa família que Deus me deu? Por que eu estou aqui? Mas nós fomos buscar um conceito, uma definição, que seria família. Nós encontramos uma definição comum de um dicionário que diz assim: a família é a unidade básica da sociedade, formada por indivíduos com ancestrais em comum ou ligados por laços afetivos. Olha que bacana, porque ele vem falando que a família não é somente a família consanguínea. Existem aquelas pessoas que, embora nós não tenhamos os laços consanguíneos, são pessoas que é como se fossem da nossa família. São pessoas por quem nós temos muito amor, nós temos muita amizade, estão sempre ali conosco, nos apoiando. É comum nós ouvirmos de muitas pessoas assim: olha, eu tenho mais amor e mais afinidade com esse meu amigo ou com essa minha amiga do que com o meu irmão consanguíneo. Exatamente porque nós que somos espíritas sabemos que essa família, na verdade, ela é uma grande família espiritual. Porque se nós sabemos da reencarnação, vamos imaginar o seguinte: quantas reencarnações nós já tivemos no passado? O que vocês acham? Muitas ou poucas? Muitas reencarnações, sabemos nem contar quantas existências nós tivemos. Já pensaram que em cada uma delas nós tivemos uma mãe e um pai? Necessariamente. Mesmo que eles não tenham nos criado, pode acontecer. Mas nós tivemos mães e pais. E depois que a gente desencarna, que volta para o mundo espiritual, quem que é a mãe e quem que é o pai? Qual delas? Qual deles das existências? Então, os laços, eles se formam entre os espíritos, independente da posição que nós ocupamos quando nós estamos aqui reencarnados. Porque aquela que foi minha mãe no passado pode vir como minha filha hoje. Ou pode vir como a minha irmã, ou como a minha sogra, ou como a minha grande amiga. E é assim que funciona, não é? Então, na verdade, esses laços de afeto, eles se explicam porque são pessoas com as quais, certamente, nós já formamos vínculos afetivos no passado e que quando a gente reencontra aqui, a gente sente aquela simpatia imediata, já dá super bem imediatamente, já vira amigo e vira irmão, não é? Então, está lá no passado a origem desses laços. Aí, Joana de Ângeles, no livro SOS Família, psicografia do Divaldo Franco, ela fala assim: a família tornou-se a célula máter do organismo social, onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência e o espírito desperta para as realizações superiores da vida. Gente, célula máter da sociedade. É o que a gente chama da família.
Então a família, ela é importantíssima, não só para nós, mas para a nossa organização social. A família é a nossa primeira escola, é onde nós chegamos, onde nós somos recebidos quando reencarnamos. Mesmo que nem sempre nós sejamos cuidados pelos nossos parentes biológicos, consanguíneos, mas aqueles que cuidam de nós são efetivamente a nossa família. Então, ela é muito importante para todos nós. No livro Vereda Familiar, que é psicografado pelo Raul Teixeira, pelo espírito Teresa de Brito, ela diz assim: a família, inquestionavelmente, constitui o mais notável núcleo de libertação e aprendizagem para os espíritos chegados ao mundo. Núcleo de libertação e aprendizagem. Por que será que a família é núcleo de libertação? Porque, na verdade, gente, nós temos que nos libertarmos dos nossos vícios morais, das nossas mazelas, das nossas dificuldades. E a família, ela está para nos ajudar nesse processo. Por isso que é tão importante, a gente fala tanto, principalmente, né? Os espíritos dizem que até os 7 anos é a fase que a criança tem mais facilidade para aprender o que é bom, que a gente ensina para elas. Por isso é tão importante a evangelização das crianças, desde o ventre. Hoje a gente já tem programas de evangelização de bebês no ventre. Então tem que ser desde cedo que essa criança precisa ter conceitos de boa moral. Não é doutrinar a criança. Então tanto faz, a criança pode vir ao centro espírita, os pais espíritas trazem ao centro, os pais católicos vão levar as aulinhas de catequese ou da igreja, cada um lá na sua religião. Mas é importante nós apresentarmos os valores morais para essa criança. Seguindo ainda, nós temos mais um comentário que é feito por Rodolfo Caligares. O Rodolfo Caligares tem vários livros, né? E num deles, As Leis Morais. Ele fala que a família é uma instituição divina, cuja finalidade consiste em estreitar os laços sociais, ensejando-nos o melhor modo de aprendermos a amarmos-nos como irmãos. Então, gente, a família é laboratório de amor. É o lugar que nós vamos ter mais facilidade para aprender a amar. Quem é pai e mãe aqui sabe disso. Quando chega aquele bebezinho, que a gente olha para ele, nós não fazemos ideia de quem é aquela criatura. Pode ter sido um arqui-inimigo do passado. Mas naquele instante, nós olhamos para aquele bebê com toda a ternura, com todo o amor, e a gente se esforça para dar tudo o que há de melhor para ele. Essa é a família. É onde Deus coloca os afetos e os desafetos para juntos conseguirem evoluir. Tem um livro de Emmanuel, pouco conhecido, né? Caminho, Verdade e Vida. Todo mundo conhece, a gente usa muito para fazer o Evangelho no Lar, né? Tem mensagens lindas. Aqui Emmanuel tem uma mensagem que é muito interessante, que eu gosto muito. É a mensagem 62. E o título é Parentela. Aí nessa mensagem aqui, Emmanuel vai explicar para a gente o que é essa parentela. Aí ele faz uma distinção de conceitos. Ele diz que existe a família e existe a parentela. Ele fala que a parentela são aqueles espíritos que são colocados conosco na família consanguínea, mas são espíritos com os quais nós ainda não desenvolvemos os laços de amor e de afeto. Podem ser, inclusive, espíritos que estão nascendo pela primeira vez junto conosco, porque isso também pode acontecer. Nós temos na nossa família espíritos que chegaram agora, renasceram na nossa família, porque aqui eles encontraram condições que seria ideal para eles, e para a família seria a oportunidade também de resgatar débitos do passado. Eu me recordo de um exemplo muito bacana disso, naquela obra Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, pelo espírito Camilo Castelo Branco. Ele fala que, numa determinada ocasião, eles se reuniram no plano espiritual à noite com um casal de jovens portugueses encarnados, que viviam na Ilha da Madeira, e uma jovem mulher nordestina.
eles foram retirados do corpo e foram participar dessa reunião no plano espiritual. E o que os benfeitores queriam, precisavam? Eles precisavam encontrar lares para 2 espíritos que estavam lá na colônia Maria de Nazaré. Lembram-se que lá é uma colônia especializada em receber espíritos suicidas. E esses espíritos suicidas, eles chegam lá das mais diferentes formas. Alguns muito comprometidos em função do suicídio, outros menos. E esses espíritos em questão, eles ficavam internados lá numa ala chamada manicômio, que é como se eles fossem perturbados mentais. Eles tinham afetaram tanto, né, a sua estrutura com o suicídio, com a loucura que os acometeu, que eles não tinham mais noção da realidade. Eles perderam a noção da realidade. Então, nesse caso, são os bons espíritos que planejam a reencarnação, né, para aqueles espíritos que precisam da reencarnação. E era o caso, eram 2 espíritos muito comprometidos lá do manicômio. Quando eles então começaram a conversar com aqueles 3 espíritos que estavam ali, né, o jovem casal português mais a mulher, e fizeram a proposta. Se eles poderiam receber 2 daqueles espíritos que precisavam da oportunidade da reencarnação. O casal de portugueses disse assim: mas olha, nós somos recém-casados, nós queremos muito ter filhos, mas nós queremos filhos saudáveis. Nós não queremos filhos problemáticos, nós queremos filhos bonitos, né? Nós queremos crianças saudáveis. A mulher, a nordestina, disse: mas veja, eu vou ter um filho sozinho e você ainda quer me mandar um filho? Problema, né? Isso é demais para mim. O que eles fizeram? Argumentaram, tentaram convencer, né, do quanto aquilo seria importante para ajudar aqueles espíritos, e eles estavam irredutíveis. Até que os espíritos, então, resolveram lembrar do passado deles. Abre a tela, projeta o que eles tinham feito no passado. Na hora, eles se recordam, percebem o erro e percebem que era uma oportunidade de resgatar erros do passado. E assim, eles aceitam a tarefa de receber aqueles espíritos como filhos. Então, muitas vezes, esses espíritos eles vêm por vários motivos, mas eles não estão aqui por acaso. Então, para Emmanuel, a parentela são esses espíritos que nós ainda não temos afinidade, tá? Podem ser esses recém-chegados, como também pode ser os inimigos do passado. Porque também na nossa família, nós não temos só os afetos. Nós podemos ter também os desafetos do passado. Porque é a oportunidade que nós temos de apagar o mal e aprender a amar. Imaginemos se nós nos lembrássemos do passado. Não seria possível. Porque quando chegasse a criança, a gente olhasse assim e falasse: quem está chegando aqui? Você? Né? Que me matou na reencarnação passada, que me roubou, que fez isso, aquilo. Não, a gente não lembra e aprende a amar. Quando volta para o mundo espiritual, que depois lembra, aí já é passado, aí já aprendeu a amar. Aí perdoou. Né? Então, isso é a família. Mas então essa é a parentela. Aí Emmanuel fala que a família são aqueles espíritos com os quais nós já aprendemos a amar. Esses nós já amamos. Seja porque nós aprendemos a amar agora, seja porque já são espíritos afins do passado. Então, esses fazem parte da nossa família. E aí ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, que nem toda família faz parte da parentela. Exatamente porque nós temos pessoas que são da nossa família espiritual, que são amigos, que não são da nossa família consanguínea. Mas ele fala que também nem toda parentela é da família, mas que os parentes um dia se tornarão da família. Então, nem sempre a família se torna parentela, mas a parentela se torna família. É muito interessante. É o texto 62 desse livrinho aqui, muito interessante. Bom, lá no Livro dos Espíritos, na questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Tem gente que diz por aí que família é coisa do passado, né? Que isso aí é um projeto
da elite dominante para controlar o mundo, e umas bobagens danadas, né? E aí pergunta-se, o que aconteceria se nós extinguíssemos família? Os espíritos dizem, uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência, piora, nós vamos ficar mais egoístas. Porque já imaginaram se a gente não tiver freio nenhum? Não é? Eu só me preocupo comigo, não estou nem aí para ninguém, não tenho família, os meus bens são meus, não é? Tudo que eu quero de bom é para mim. É o egoísmo, né, no seu auge aí. Na questão 774, os espíritos dizem assim, os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam os laços sociais. Por isso que os laços de família fazem parte da lei natural. Então a família, ela faz parte da lei natural de Deus. É o espaço que nos ajuda a evoluir. A questão 205, ainda lá em O Livro dos Espíritos. Allan Kardec faz uma pergunta muito interessante. Por que, aos olhos de certas pessoas, a doutrina da reencarnação se apresenta como destruidora dos laços de família, por fazê-los recuar às existências anteriores? Exatamente aquela ideia que as pessoas têm, assim, tudo bem, então vocês espíritos acreditam em reencarnação, falam da importância da família, mas e quando vocês voltarem para o plano espiritual? Quem vai ser o seu pai, quem vai ser a sua mãe? Vai ser o dessa vida, vai ser o da passada, vai ser o da outra, né? Podem até ser os mesmos espíritos que voltaram como pais e mães. Então, na verdade, os espíritos vêm e respondem que, pelo contrário, essa doutrina, ela distende os laços, porque ela amplia. Porque aqueles que foram os meus pais nessa existência, eles aprenderam a me amar. Salvo exceções, né, gente? Para tudo tem exceção. Infelizmente, nem todo mundo consegue vir e cumprir com o planejamento. Mas, na grande maioria dos casos, os pais amam seus filhos. Os filhos amam seus pais. Então, nós aprendemos a amar. Se no futuro nós não estivermos mais na condição de pais e filhos, ainda assim o amor permanece. Então, quando nós voltamos ao mundo espiritual, nós podemos reencontrar esses espíritos e nem nos lembrarmos que foi minha mãe ou foi meu pai. Porque também pode ter sido meu irmão, minha irmã. Então isso, na verdade, amplia os laços. Por quê? Jesus falou que um dia nós aprenderíamos a amar a família universal. Assim como ele amou. Ele não precisava vir nascer aqui na Terra. Ele já era um espírito puro, evoluído. Ele participou do início da criação do planeta Terra. Então imaginemos a categoria desse espírito, que participou da Terra desde o iniciozinho. Ele acompanha a evolução espiritual desse planeta desde o começo. Quando ele reencarna, ele vem para mostrar para nós que é possível fazer diferente. Ele veio para dar o exemplo. Porque ele não só falou, ele vivia aquilo que ele falava. Né? Então, ele fala que um dia, assim como ele, que amou a humanidade, um dia nós também chegaremos lá. Quanto tempo vai demorar? Depende de nós. Porque nós temos livre arbítrio. Então depende das nossas escolhas, né? Dos nossos pensamentos. E aí, uma grande pergunta também que a gente se faz. Bom, tudo bem, mas será que eu escolhi essa família antes de reencarnar? Ou será que me jogaram aqui? Olha o que Emmanuel responde. Vamos lá agora, o Consolador de Emmanuel. A questão é a 175. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Emmanuel responde. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, gente, não é por acaso.
Mesmo que não tenha sido escolha nossa, imaginemos que a gente não tivesse condições de escolher. Mas a escolha foi feita, foi tudo combinado para que eu pudesse vir nessa família, que é a família que eu precisava. Eu tive os pais que eu precisei, as condições que eu tive, tudo isso era para o meu bem, para o meu crescimento. Quando a gente fica sabendo disso e tem essa consciência, é muito mais fácil de nós superarmos as dificuldades na família. Porque nós começamos a pensar o seguinte: bom, então se Deus planejou que eu precisava vir nessa família, e eu tenho tanta dificuldade de relacionamento com o irmão, com o pai, eu preciso aprender alguma coisa. Primeiro aprendizado é tolerar, é ter paciência, é tentar enxergar o que o outro tem de melhor, não só os defeitos. Eu preciso pensar assim: eu estou aqui para aprender a amar essas pessoas. Então, mesmo aquela pessoa mais difícil, eu preciso, no mínimo, tolerar, aprender a perdoar. Porque assim é o primeiro passo para que eu um dia venha a amar, né? E aí, mais na frente, ele diz assim: é nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificantes. Então é isso, né? É onde a gente realmente aprende a perdoar, a tolerar e a amar. E quem são os nossos filhos? Nós viemos numa família onde nós renascemos aqui e depois, muitas vezes, nós constituímos a nossa família. Nós escolhemos um parceiro, uma parceira e nós, muitas vezes, temos filhos. Então, agora a gente muda o olhar, né? Agora nós somos aqueles com a responsabilidade de receber e encaminhar aqueles espíritos que foram confiados à nossa família. Hermínio Miranda tem uma obra muito interessante que chama Nossos Filhos São Espíritos. Ele fala assim, que muitas vezes nós temos uma ideia apenas do ponto de vista material em relação aos filhos. Então nós olhamos para a criança e dizemos assim: mas você percebeu como que o Marquinhos é o jeito do pai dele? É do mesmo jeito do pai dele, é sistemático, é isso, é aquilo, é igualzinho o pai. Outras vezes a gente diz assim: olha, mas você viu a Melissa? É igualzinha a mãe dela, temperamental, tal. A gente acha que os pais, eles doam para os filhos não somente a parte genética, mas também a parte do caráter, do comportamento, etc. e tal. E aí, mesmo assim, qual que é a maior preocupação dos pais hoje em dia? O que meu filho vai ser quando crescer? Então, nós ficamos muito preocupados em dar a esse filho uma boa educação, né? Moradia, saúde, segurança, e tudo isso é importantíssimo, nós temos que nos preocupar mesmo. Nós nos preocupamos em levar a criança para vacinar direitinho, na época certa, toma o remédio quando precisa tomar, mesmo que seja um remédio amargo, a gente enfia na boca abaixo, o menino tem que tomar, porque é por bem dele. Isso a gente faz, né? Mas a gente pensa muito no aspecto da vida material. Oferecer para ele a condição para ele ser um médico, um advogado, um engenheiro, um arquiteto, e aí a gente começa. Muitas vezes os pais projetam os filhos os sonhos que eles não conseguiram realizar. Não é? E ficamos muito focados só nisso. Mas aí nós nos esquecemos que esses filhos também se tornarão adultos, formarão suas famílias e fatalmente um dia retornarão ao mundo espiritual. E o que nós levamos de fato quando nós voltamos ao mundo espiritual? Nós não levamos os nossos títulos que nós conseguimos, as nossas profissões, por mais importantes que sejam. Nós levamos aquilo que nós aprendemos que nos transforma em pessoas melhores. Vocês se lembram de André Luiz em Nosso Lar? Quando ele é, enfim, acolhido em nosso lar, ele vai para o hospital, quando ele melhora, que ele sai, ele diz assim: agora eu quero trabalhar.
né? Eu quero ajudar, quero ser útil. E eu fui médico na Terra, eu posso ser médico aqui, né? E aí o benfeitor dizia assim, não, meu irmão, não é bem assim, a medicina aqui é um pouco diferente. Vocês lembram o que ele vai fazer no hospital? Varrer, limpar o chão, não é? Exatamente isso, gente. Então, quando nós pensamos nisso, é muito importante que a gente não se esqueça de que os nossos filhos, eles também precisam da condução moral. Foi para isso que eles vieram. Por isso que é tão importante a gente se comprometer a encaminhar essa criança. E a gente escuta, às vezes, pais espíritas que dizem assim, não, eu não levo meu filho para evangelizar, porque quando ele crescer, ele escolhe a religião que ele quer ter. Outros dizem assim, eu não levo não, sabe por quê? Ele já acorda cedo a semana inteira, aí a evangelização é domingo de manhã, é o único dia que ele tem para dormir, coitado. Aí deixa, quando ele crescer ele vai. Não, eu não levo não, porque ele não gosta. Aí eu não obrigo. Agora, pergunta se o menino de manhã falar assim, mãe, hoje eu não vou para a aula porque eu não gosto da escola, então eu decidi que eu não vou mais estudar. Imagina se a mãe vai deixar, ou o pai. Né? Então a gente tem que ter muito esse cuidado. Nós temos que lembrar que essas crianças, elas não vieram do nada. Ele fala assim, olha, Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar ainda, ela fala, mesmo na condição de estar temporariamente esquecido de si mesmo, o ser não se mostra, por isso, apartado das lembranças que do inconsciente visitam-lhe a consciência, apresentando a sua formidável bagagem de variadas conquistas. Ou seja, essas crianças, elas são espíritos antigos. Muitas vezes, muito mais antigos que nós, que estamos nas condições de pais e mães. Talvez até muito mais evoluídos que nós. Nós temos que considerar isso, observar a tendência da criança. Qual que é a tendência que essa criança demonstra para nós irmos ajudando esse espírito. E aí ele fala, né? Mas como então que a gente influencia corretamente a criança? E aí, gente, tem um ditado que diz assim, o conselho orienta, como é que... A palavra convence, o exemplo arrasta. Isso, obrigada, Kleber. Exatamente. O exemplo é o principal. Então, é claro, gente, que nós não somos perfeitos. Né? Nós não acertamos o tempo todo. Mas isso mostra para nós a importância de nós tentarmos sermos melhores. Esse é o objetivo. E aí nós temos que lembrar o seguinte, uma coisa que também nos ajuda muito, que é muito importante, para nós harmonizarmos o ambiente do nosso lar, é a prática semanal do Evangelho no Lar. Uma vez por semana, se for possível, nós reunimos a família. Se a família não quiser participar, nós fazemos sozinhos. Mas é importante que a gente pare naquele dia da semana, naquele mesmo horário. É um momento breve, não é longo. Nós fazemos uma prece inicial. Pegamos uma obra como, por exemplo, essa, Caminho, Verdade e Vida, é uma obra boa, né? Tem toda uma coleção dos livros de Emmanuel e outros. Fazemos uma leitura, uma breve reflexão e fazemos as nossas orações, né? Em benefício da nossa família, em benefício da coletividade. Aí nós vamos pedir, né? Agradecer, lembrando sempre que a oração tem um papel, né? Quando nós oramos, nós podemos pedir, louvar e agradecer, né? Então, o Evangelho no Lar, ele nos ajuda a evitarmos as grandes dificuldades que por vezes nós enfrentamos no lar. De problemas de relacionamentos, né, de brigas entre pessoas da mesma família. Quantas vezes a gente conhece casos de o pai que é inimigo do filho, não se falam há anos, não é? A mãe que não conversa com o filho, os irmãos que são inimigos não conversam. Então, o Evangelho no Lar, a prática da oração, ela nos ajuda a criar um ambiente melhor para que essa família, né, consiga cumprir aí com o seu objetivo. Então, fica aí para nós essa reflexão. Nós não estamos por acaso onde nós estamos. Precisamos aprender alguma coisa com essa nossa família e, mais do que tudo, agradecer a Deus e agradecer aos nossos pais, porque eles nos deram a oportunidade da existência. Por piores que eles tenham sido, eles merecem toda a nossa reverência e gratidão, porque eles nos deram uma vida. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Muito obrigada.